que vivo está. Vamos orar. Ó Pai eterno, sabemos que o nosso Redentor vive, é assentado à tua direita, como Deus o Filho, intercede por nós. Sabemos também que o teu Espírito Santo, que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador, também intercede por nós. E a tua palavra diz que essa intercessão é com gemidos inexprimíveis. Ah, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, o que seria de cada um de nós? Mas reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, e por isso declaramos que santo, santo, santo é o Senhor. Continua falando conosco, como tens feito desde o início deste culto, Pai. Que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Que cada palavra a ser proferida seja a palavra que vem do teu coração para o nosso coração, e cada vida alcançada reconheça e declare e confirme que somente o Senhor é Deus. Se com cada vida que aqui está, cada família que se faz representar, Pai, todos carecemos grandemente do Senhor, nada somos sem o Senhor. No nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar dizendo glórias a Jesus. Gente, glórias a Jesus. Amém. Irmãos, olha, eu dou graças ao nosso Deus, porque cada vez que venho aqui ministrar a palavra, o temor e o tremor é muito grande. A gente que vem, que sente isso, né? Pastor Abinael, irmão Sandro, os demais irmãos que ministram a palavra. É uma responsabilidade muito grande, e a dependência do Senhor, ela tem que ser total. Não pode ser 99,9%, tem que ser 100%. Ele conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele nos conhece há mais tempo do que nós mesmos, porque Ele conhece também o amanhã. E por ser eterno, Ele já nos conhecia antes de tudo ser criado. Irmãos, eu gosto de pensar nisso. Ele conhece. E mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Ele continua nos amando. Que Deus tremendo, maravilhoso. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 8. Eu estou usando a versão Almeida, século 21, para que você possa colocar no telão e coincidir exatamente com o que eu estou lendo. Segundo Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quem encontrou o texto, diga amém. Eliseu tinha dito àquela mulher cujo filho ele havia ressuscitado: saia daqui com tua família e vai habitar onde puderes, porque o Senhor enviou fome que assolará a terra por 7 anos. Então a mulher saiu conforme a palavra do homem de Deus e foi habitar com a família na terra dos filisteus por 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei a sua casa
e suas terras de volta. O rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. Conta-me a respeito de todos os grandes feitos de Eliseu. Quando ele estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado um morto, a mulher cujo filho havia ressuscitado foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial e lhe disse: faze restituir-lhe tudo quanto era dela, e todas as rendas das terras, até o dia em que deixou o país até agora. Amém? Eu quero falar um pouco sobre essa mulher. Nós conhecemos muito bem a história que fala de quando Eliseu, usado por Deus, ressuscitou o seu filho. Foi Deus quem ressuscitou, ele apenas usou Eliseu. Conforme o texto bíblico, Eliseu deu uma palavra de orientação àquela mulher. Aquela era uma família pequena, era a mulher, seu marido e seu filho. E Eliseu falou aquilo que Deus tinha lhe dito para falar àquela mulher, para que ela saísse de Sunem e fosse para outro lugar, porque aquela terra passaria por 7 anos de fome. Tanto a mulher como o seu marido conheciam a Eliseu. Eles sabiam que ele era um homem de Deus. E diante daquela palavra, eles receberam aquela palavra como cuidado de Deus, uma proteção do Senhor. Imediatamente eles deixaram a sua casa, as suas terras, e foram morar por 7 anos na terra dos filisteus. Deus hoje fala através da sua palavra. Ele também usa homens e mulheres dele para transmitir a palavra, para trazer o seu recado, para falar aquilo que ele deseja. Irmãos, a profecia que nunca falha é essa aqui. É essa aqui. Mas o Senhor fala através dos seus servos, fala. E a gente precisa ter muito cuidado para receber aquela palavra, apresentá-la diante do Senhor. Não é julgar o profeta, mas a palavra que está sendo dada. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então Deus fala através da sua palavra, e Ele nos faz conhecer o caminho que devemos andar, o caminho no qual devemos andar. E esse caminho é Jesus Cristo. Lá no Salmo 32, verso 8, está escrito: eu te ensinarei, eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te darei conselho sob a minha vista. Quando a pessoa deixa de viver por seu próprio entendimento, quando a pessoa deixa de viver por aquilo que ela acha e passa a viver conforme a instrução bíblica, quando ela reconhece que é pecadora e que quer ter uma vida diferente,
quer ter uma vida com Cristo e em Cristo, os seus ouvidos tornam-se sensíveis à voz do Senhor. E podemos dizer que passar a viver conectados com os ensinamentos bíblicos significa: eu tenho essa palavra, eu analiso as propostas que recebo, coloco os meus planos, os meus propósitos diante do Senhor, para que o Senhor possa me dar o entendimento daquilo que devo fazer. Às vezes nós recebemos uma proposta, e a proposta vem com a seguinte coisa: é pegar ou largar. Quando vem um negócio desse para mim, eu digo: já larguei. Eu quero ver primeiro onde é que isso vai chegar. Será que esse comportamento, será que esse plano, será que essa proposta está em sintonia com os princípios bíblicos? Estimados irmãos, a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo. Quando a gente vai lá para João 3,16, que eu sempre estou citando aqui, porque foi o texto bíblico que, através desse texto, né, o meu avô teve um encontro com Cristo, e através daquele encontro com Cristo, ele passou isso para a família, que é João 3,16. Ali, o Senhor está falando às pessoas. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é o sistema do mundo, mas as pessoas. O maior mandamento qual é? É o amor. O amor que devemos ter uns para com os outros. Não é um amor que visa um interesse. O que é que eu vou ganhar nisso aí? Não. Mas é um amor que, sem interesse, procura ajudar, procura colaborar. Então, esse amor de Deus para conosco, ele é indescritível. Ele continua nos amando, ele continua querendo o melhor para a nossa vida. Irmãos, eu vinha falando hoje, né, quando estava voltando do acampamento, com um dos irmãos que veio comigo, e dizendo como era antes da tecnologia ter um desenvolvimento tão grande. Então eu estava falando para ele que as notícias que a gente recebia, né, quando eu era garoto, adolescente, jovem, a gente recebia primeiro pelo rádio. Se eu ouvia um jogo, né, um jogo do Copa do Mundo, você ouvia pelo rádio. O cara estava transmitindo ali. Mas depois que veio a imagem, a gente recebia, a gente ia assistir o jogo depois de uma semana, 5 dias, a gente ia sentar para assistir aquele jogo, porque a gente não tinha visto, a gente tinha escutado. Com o avanço da tecnologia, eu me lembro que a Copa de 70, nós assistimos ao vivo, estava lá, né? Eu me lembro disso, que meu pai comprou uma TV em cores, né? E a gente estava assistindo ali, que coisa maravilhosa, porque antes era preto e branco, e estava assistindo no exato momento que estava acontecendo. Hoje nós temos uma tecnologia em nossas mãos, que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente sabe imediatamente, a gente se comunica rapidamente, não é? A gente se comunica várias vezes por dia. Eu me comunico com a minha filha, que mora lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, rapidamente. Tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, a gente se comunica, é rápido, é imediato. Mas antes não era assim. A gente tinha que esperar. Então nós nos acostumamos com essa tecnologia, que quando a gente clica e demora um pouquinho, esse negócio está errado, essa internet está ruim, está com problema. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. A gente quer que a resposta de Deus seja na mesma velocidade, mas não é assim que funciona. Tem coisas que o Senhor responde na hora, imediatamente, mas tem outras coisas que não. Aí a Bíblia fala que é o momento de Deus, o momento oportuno de Deus, o tempo oportuno de Deus. Esse momento é que o Senhor sabe. E não são poucas as vezes que nós não recebemos a resposta de imediato, porque Ele está trabalhando
está trabalhando em nós, está trabalhando conosco. Se a gente recebe a resposta talvez imediatamente, talvez aquilo não vá fazer bem para a gente, mas no momento certo. Qual é o momento certo, pastor? Eu não sei, é o momento de Deus. Ele é que sabe, porque Ele é eterno. Então Ele nos responde. Quantas vezes nós dizemos assim: Senhor, essa resposta não era para hoje não, era para ontem. Senhor, porque esse negócio foi feito e foi desmanchado, eu não consegui, estava tudo certo. E mais adiante, alguns anos depois, a gente percebe: puxa, Deus, obrigado, porque aquilo foi um livramento que o Senhor me deu. Mas tem coisas que a gente não sabe de coisa de nada. Aí vai para a palavra, o Senhor diz assim: o meu justo viverá da fé. Então eu creio que Deus faz o melhor. Nós cremos que Deus sempre faz o melhor. Então, durante 7 anos, aquela mulher viveu naquele lugar estranho, mas a presença do Senhor lhe protegeu. Eu não sei, eu não me lembro se tem algum texto que fale que o marido dela morreu, mas dá a impressão que ele morreu. A impressão. E ela vai com seu filho à presença do rei, porque depois de 7 anos, quando ela voltou, encontrou a casa ocupada. As terras estavam sendo exploradas por outras pessoas. Então ela vai à autoridade máxima na terra, naquele lugar. E Deus, tão bom, que o rei chamou Geazi e disse: Geazi, me conta dos feitos do profeta Eliseu. E Geazi começa falando sobre aquela criança que o Senhor ressuscitou através do profeta. E quando ele está falando com o rei, entra a mulher com o seu filho já bem grande, já um adolescente, né? Talvez aí por volta dos seus 15 anos, mais ou menos. Então Geazi olha para aquela mulher e diz: olha, rei, é a mulher de que eu estou falando, está ali. E aquele menino que está com ela, aquele rapaz é o seu filho. Então o rei vai diretamente com aquela mulher dá o seu testemunho, e ela diz o que ela quer. Ela está pedindo apenas a sua casa de volta e as suas terras de volta. E o texto bíblico diz que os reis chamam o oficial e diz: vai lá, dá de volta a sua casa, as suas terras e tudo aquilo que as suas terras renderam, do momento em que ela deixou o país até agora, que lhe seja restituído. Aleluia. Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos, do que imaginamos. Glórias a Deus. Quando nós depositamos a nossa fé naquele que tem todo poder, isso não quer dizer que as aflições não venham. Vem, irmãos. Vem. Estava cumprimentando o irmão um dia desse ali, e me lembrando quantos anos de oração da sua esposa por ele. Quantos anos. E quantas vezes ela vinha e dizia: pastor, ore pelo meu marido, vamos orar. E eu orava na hora. Quando a pessoa vem de pé, geralmente eu oro na hora. E hoje eu vejo aquele homem alegre, sorridente, recebendo as pessoas ali na entrada, não é? Então, do quanto Deus faz. Aí você diz assim: mas Deus não podia ter feito logo? Mas é o momento de Deus que nós não conhecemos, mas nós precisamos crer. Nós não podemos desistir, porque os nossos olhos podem nos mostrar a impossibilidade, os sentimentos podem nos fazer sentir a impossibilidade daquela bênção chegar, mas a nossa fé nos diz o contrário. Aí eu lembro de Abacuque. A nossa fé nos mostra que mesmo os sentimentos, mesmo que os olhos não vejam, eu creio que Deus está fazendo e que Ele fará. Agora é sempre no momento dele. Nós estamos de posse das promessas divinas em Cristo Jesus. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Já pensou? Só um time ganha
o campeonato. A corrida, só uma pessoa ganha a corrida. Mas em Cristo Jesus, todos aqueles que estão em Cristo ganham a corrida. Então, mais do que vencedores, a certeza absoluta de que apesar das lutas e aflições, irmãos, às vezes as lutas são tão terríveis que a gente olha assim, olha para um lado para o outro. Aí o Senhor lembra, não é para olhar para um lado nem para o outro, é para olhar para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então é preciso crer, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, o texto bíblico nos mostra. Agora, irmãos, o propósito daquela mulher, deixa-me dizer uma coisa, podemos ter perdido algo no passado, mas Deus sempre tem um tempo de restauração. Não existe dor maior do que a perda de um ente querido. É terrível. Eu me lembro que quando Deus chamou meu pai, e eu fui dirigir o culto e falar naquele culto de gratidão ao Senhor por aquela vida preciosa, deu um nó na garganta assim, que eu pensei, eu não vou conseguir falar. Aí eu me lembrei, mas nós temos um Pai eterno, que nunca nos desampara, nunca nos deixa, sempre está junto, sempre está sustentando. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós precisamos entender isso. Então, sabe, irmãos, quando eu digo que o Senhor tem um tempo de restauração, eu não estou dizendo que o Senhor devolverá tudo o que perdemos, mas que Ele pode nos dar em dobro, como Ele fez com Jó, aleluia. Ele tem poder para que possamos vivenciar as palavras do salmista, lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma versão da NVI, de nada sentirei falta. Eu gostaria de ter isso, ter aquilo, eu gostaria de ir a tal lugar, mas a presença do Senhor nos faz perceber quão maravilhoso é poder viver. O Senhor é o Deus da providência. Então, todas as vezes, no tempo certo, na medida exata da nossa necessidade, Ele age. E diante das lutas, das aflições, das batalhas interiores, que são as piores, as mais terríveis, muitas vezes devastadoras, passa o tempo e a gente para e olha e diz assim, puxa, como foi que eu consegui superar aquilo? Foi o Senhor quem sustentou, foi o Senhor quem fez com que aquele tempo fosse superado, porque Jesus de Cristo nos diz assim, todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra nunca. A palavra do Senhor permanece a mesma. As promessas do Senhor não têm prazo de validade, amém? Olha, irmãos, eu posso dizer sem medo de errar, mesmo que você não perceba, Deus está agindo em seu favor. Então nunca diga assim, Deus me esqueceu, Deus não escuta as minhas orações. Escuta. Olha, eu tenho certeza que você já sabe de cor Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor diz, clame, ore. Você vai lá para Filipenses 4, ele diz assim, apresente as suas necessidades, fale comigo, apresente as suas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. Mas Deus não conhece todas as coisas? Conhece, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Você vê todas as vezes que o Senhor ia operar um milagre, disse, o que é que você quer que eu te faça? Quando ele chega ali naquele paralítico no tanque de Betesda, preguei um dia desse sobre isso. Aí Jesus perguntou, você quer ser curado? Aquele cara tinha respondido imediatamente, sim, eu quero. Mas ele foi contar a história dele. Eu creio que o Senhor até interrompeu.
O Senhor disse: levanta, pega a tua cama e vai embora. Vai para casa. Imediatamente o homem ficou de pé e saiu curado. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Geazi é confirmada com a chegada da sunamita, que conta ao rei a sua história. Aí a gente vê duas coisas aí. Primeiro, a comprovação da palavra de Geazi. Não, eu não estou contando uma história não, rei. Está contando a história, parece um negócio combinado, né? Ele está contando, aí vem a mulher exatamente naquela hora, vem com o filho. Eu fico imaginando aqui na minha... Aí eu uso a palavra que o pastor Murilo diz, né? Eu fico imaginando aqui na minha mente gospel, como foi que Geazi tomou um susto. Eu fico pensando isso. Ele se assustou e alegre, disse: olha, rei, está ali a mulher que eu estou falando, está chegando, está bem com o filho. Então Deus comprova a palavra de Geazi e dá a oportunidade da mulher testemunhar e fazer o seu pedido. Deus fez o quê? Deus preparou o coração do rei. O rei era um homem ímpio, mas Deus foi e preparou o coração. E o que ela está solicitando é justo, está correto. Aleluia. Então a importância de falar sempre a verdade, sem acréscimos ou omissões, servirá como testemunho do cuidado, do poder e da glória de Deus. Amém? O rei escutou aquele testemunho. E Deus vai e toca no coração dele, e ele faz mais do que o pedido daquela mulher. Ele acrescentou mais do que o esperado. O que foi que aconteceu? Deus teve misericórdia daquela mulher, por conta da sua vida, que testemunhava do amor, do poder, da glória e do santo nome do Senhor. Você acha que aquela mulher não testemunhou por onde ela andou, do que Deus fez com seu filho? O que Deus fez na vida dela, na vida de seu marido? Olha, igreja, não existe nada impossível para Deus. Quando a gente vai lá para Jeremias 29:11, Deus fala o quê? Que Ele sabe os planos que tem para mim e para você. Planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Uma esperança que não é a última que morre, mas é a esperança que venceu a morte. E está de posse, ressuscitou de posse das chaves da morte e do inferno. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus Cristo faz uma afirmação, é um texto bíblico que você conhece muito bem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, Deus não dá peso nenhum para a gente, e Ele não permite que venha algum peso além daquele que você possa suportar. Não sei se vocês já viram na internet, né? Tem um cara que ele aparece nas academias, então aqueles caras musculosos, né? Pegando peso, e ele vai vestido de maneira simples, com a vassoura que estava limpando ali, e ele vai, conversa, né? E ele se propõe a pegar aquele peso ali, e os caras zombam dele, né? E ele vai, pega aquele peso, e ele faz mais do que os atletas fizeram. Os caras pegam uma vez e soltam, ele vai, pega uma vez, duas, três, dependendo do peso, ele pega com a mão só. Aí os caras ficam de boca aberta. Tem uns que chegam nele assim, pegam para ver o que é esse cara, é de osso mesmo, ele quer o quê? Olha, irmãos, tudo aquilo que parece impossível, Deus age e Deus faz. Aquilo que é impossível aos nossos olhos não é impossível a Deus. Jesus estava uma vez ali com seus discípulos, e Jesus tinha saído, se aproxima,
estavam os seus discípulos, e os discípulos oraram por um garoto que o demônio pegava, lançava ele nas águas, lançava no fogo, e os discípulos oraram, e não conseguiram expulsar. Jesus chega, e o pai daquele garoto aflito diz assim: será que o Senhor pode curar o meu filho? Aí Jesus diz assim: se tu podes. Jesus diz, vamos usar uma palavra atualizada, Jesus diz: se eu posso. Você está perguntando se eu posso fazer? Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, nada é impossível àquele que crê. E aí Jesus expulsa o demônio que atormentava a vida daquele garoto, e o menino ficou curado. Basta uma palavra do Senhor. Sabe, irmãos, Deus não permite que venha um peso maior do que aquele que possamos suportar. Não, Ele não vai permitir. Pastor, eu não estou aguentando. Eu imagino, eu tento imaginar, porque não é só você que passa por lutas, não. Quer ver testemunho do seu irmão? Às vezes a gente está pensando assim: essa dor, esse peso, é terrível. Não existe situação pior. Aí você escuta um testemunho de alguém que você para e olha assim e diz: obrigado, Senhor, porque eu não estou passando por isso que essa pessoa está passando. O Senhor não quer que a gente tenha pena da gente mesmo, mas Ele quer que a gente dependa dEle. Ele quer que a gente entenda que toda dor e todo sofrimento aqui vai passar, já está passando. O que fica para sempre é a sua palavra. Então, em Cristo Jesus nós recebemos paz, alegria, satisfação em viver, e a certeza de que todas as promessas divinas serão realizadas. O tempo é de Deus, o agir é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a exaltação é de Deus, e o aplauso é de Deus e para Deus. Aleluia! Eu vou concluir. Eu vou fazer 2 perguntas que eu já falei durante a mensagem, mas eu faço para cada um de vocês. Como você está vivendo? As aflições parecem que não cessarão. As lutas têm sido intensas, a ponto de você pensar em desistir, de você pensar que não vai suportar. Eu tenho uma palavra para você: não desanime, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Deus tem te sustentado e continuará te sustentando com a sua mão direita poderosa. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Não é a religião que sustenta, não é a igreja que sustenta, é o Senhor, amém? Vamos relembrar o que está escrito em Romanos 8,37, que eu citei agora há pouco. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mesmo que tenha sido um tempo de perda, confie no Senhor. Fixe o seu olhar em Cristo. Ele está agindo para restaurar a sua vida. Assim como a sunamita recebeu de volta tudo quanto era seu, e ainda mais toda a renda que as suas terras tinham produzido, desde o momento que saiu do país até o dia em que tomou posse das suas propriedades. Deus tem poder para fazer com você, mas não sou eu que vou dizer como será ou quando será. É Ele que faz, é Ele que age. O Deus que restaura continua vivo, poderoso e fiel.
Então, o que falta para você recebê-lo em sua vida? Não, pastor, primeiro eu vou arrumar a minha vida toda. Eu vou organizar tudo. Minha vida está um bagaço, está arrumar tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é especialista em arrumação, em fazer tudo novo, em mudar as circunstâncias. É uma questão de fé. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Desde o momento que você entrou aqui, que você se conectou conosco, que você escuta a palavra, então a fé está sendo gerada. Então, recebam como Senhor único e suficiente Salvador. Ah, pastor, mas eu já fiz essa decisão tantas vezes, eu não consigo. Não, ninguém consegue por si mesmo. Nós conseguimos porque Ele nos sustenta, e nós cremos, e nós declaramos: Senhor, eu necessito do Senhor, eu necessito do Teu agir. Por isso, Senhor, eu abro o meu coração, para que o Senhor possa entrar, morar, e aceito tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Mudanças às vezes doem, mas são necessárias. Mas a maneira como o Senhor age é diferente do homem. A gente não sabe fazer nada diante daquilo que o Senhor sabe, e Ele tem o melhor para nos dar. Creia.